Na aula de hoje vamos estudar sobre mercados e governo. Até então, estudamos oferta e demanda, o equilíbrio de mercado, sem nenhuma interferência governamental. O governo pode intervir de duas formas nos mercados, por meio dos controles de preços ou por meio dos impostos. Nesta aula vamos ver como que o governo controla os preços no mercado, quais os efeitos dessa intervenção. O governo pode estipular um preço máximo, onde ele fixa um teto, um valor máximo que pode ser negociado um bem ou serviço. Como exemplo, temos a gasolina no passado. Ou um preço mínimo, quando o governo estipula um piso, um valor mínimo a que um bem ou serviço possa ser negociado. Um exemplo disso, temos o salário mínimo. No preço máximo, se tivermos um preço máximo superior ou igual ao preço de equilíbrio, o efeito será nulo, porque o mercado naturalmente migrará para o ponto de equilíbrio em PX. Entretanto, se o governo estipular um preço máximo inferior ao ponto de equilíbrio, ele irá gerar uma distorção no mercado. A quantidade demandada será maior do que a quantidade ofertada. Com isso, haverá escassez de bens. No caso do preço mínimo, se for menor ou igual ao preço de equilíbrio, não haverá efeito algum, uma vez que os agentes econômicos poderão negociar um preço superior ao valor do preço mínimo, migrando para o ponto de equilíbrio naturalmente. Entretanto, se o preço mínimo for superior ao ponto de equilíbrio, haverá excesso de oferta. A quantidade ofertada será maior do que a quantidade demandada e sobrará produtos. Vamos ao exercício de fixação. Posteriormente passarei o gabarito. O governo acatou a reivindicação dos produtores de queijo de que o preço de livre mercado está muito baixo. Suponha que o governo imponha um preço mínimo compulsório ao mercado de queijo. Usando o diagrama de oferta e demanda, mostre-se a escassez ou excesso de queijo. Nesse exercício, vocês devem colocar um preço acima do que o que seria de equilíbrio. Se o governo está estipulando um preço mínimo, quer dizer que ele deve estar acima do que o que seria o ideal. Isso gerará um problema ou de escassez ou de excesso. Tentem encontrar. Os produtores reclamam que o preço mínimo reduziu a receita total. Isso é possível? Nessa pergunta, vocês devem se ater ao fato de a demanda ser elástica ou inelástica, e com isso mostrar se a receita aumenta ou diminui. Tentem mostrar as duas situações. Em resposta às queixas dos produtores, o governo concorda em adquirir todo o excesso de queijo pelo preço mínimo. Comparado ao preço mínimo básico, quem se beneficia com essa nova política? Quem perde? Também com o diagrama de oferta e demanda, vocês vão conseguir ver que toda a área excedente que o governo venha comprar vai aumentar a receita dos produtores. O governo vai comprar a um preço mais alto uma quantidade maior que será colocada nesse mercado. Ou seja, o único grupo que se beneficia com essa política são os produtores. Vamos ao mercado de trabalho. No mercado de trabalho, como já comentamos, é um mercado onde a oferta é dada pelos trabalhadores e a demanda é dada pelas empresas. O equilíbrio entre oferta e demanda no mercado de trabalho nos dá o salário de equilíbrio. Entretanto, sabemos que o governo impõe um salário mínimo nos setores que são de mais baixa renda. Qual é o efeito disso nesses mercados de mais baixa renda? Isso quer dizer que a oferta irá aumentar, ou seja, mais pessoas desejarão disponibilizar sua mão de obra nesse mercado, e a demanda das empresas será reduzida. Isso gerará um excesso de oferta de mão de obra, ou seja, desemprego. Pessoas irão procurar
trabalho e não encontrarão. Pessoas irão ofertar sua mão de obra no mercado de trabalho e não haverá empresas que queiram disponibilizar vagas nessa mesma quantidade. Diante disso, voltamos ao trade-off entre equidade e eficiência. O governo, ele tenta melhorar a equidade social, a justiça social. Entretanto, ao realizar essa tarefa, ele piora a eficiência dos mercados. No caso de um preço máximo, o bem ou serviço será produzido a um preço abaixo do que seria o de equilíbrio. Desta forma, a oferta será reduzida e a demanda aumentada. Haverá escassez de produtos ou excesso de demanda. Pessoas desejarão adquirir o produto e não conseguirão comprar. No caso do preço mínimo é o inverso. Quando o governo estipula um preço mínimo, esse preço estará acima do que seria de equilíbrio. Algumas firmas não conseguirão vender os seus bens e serviços. Terão mais firmas desejando vender bens e serviços do que pessoas querendo adquiri-las. Alguns exemplos que podemos ter de preço máximo e preço mínimo recentemente, no caso da Argentina, foram estipulados o preço máximo ou tabelamento de preços de diversos itens, o que gerou escassez de bens. No caso do preço mínimo, aqui no Brasil tivemos a política de tabelamento de fretes, onde não poderia ser cobrado um preço mínimo aquele do tabelamento realizado pelo governo. Desta forma, muitas empresas pararam de cotar fretes e passaram a fretar os seus próprios bens e serviços, elas mesmas a disponibilizar esse produto.